Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. Dia frio, né? Tive que colocar até o boné aqui porque tá frio demais, mas tá gostoso, né? Graças a Deus. Você já ouviu falar sobre Homer? O Homer é uma medida antiga. Talvez você já tenha comprado jabuticabas, né? E eles medem assim a jabuticaba numa lata. Não sei se você já comprou jabuticaba dessa maneira. Um Homer seria isso, seria uma medida entre 2,3 a 3 litros que as pessoas usavam no comércio até para vender trigo, cevada, o que precisasse. E a boa medida do Homer, do comerciante honesto e generoso, era assim: ele colocava a cevada, recalcava a cevada com as mãos, depois ele colocava a segunda camada. Na segunda camada ele sacudia para que a cevada ocupasse todos os espaços dessa latinha que era o Homer, né? Estou falando lata, mas não era lata, você sabe muito bem. E por fim ele colocava a terceira camada. Era onde ele colocava até aquela lata transbordar. Daí veio a palavra de Jesus: dai e ser-vos-á dado. Boa medida. O que é? É a medida do Homer, bem medida, recalcada, sacudida e depois coloca a terceira camada para transbordar, recalcada, sacudida e transbordante. Dai e ser-vos-á dado. Olha só como que quando a gente aprende um pouco dos costumes antigos, as palavras tomam mais sentido, né? Quando o povo de Israel estava no deserto, ele escolhia um Homer para cada pessoa ou de acordo com a família, de acordo com a necessidade diária. Lá no deserto, todos os dias chovia o maná. Era uma semente fininha, como de coentro, e eles faziam bolos e muitas coisas com aquela sementinha que dava para fazer farinha, fazia muita coisa. Só que havia uma ordem: colha um homer por dia, de acordo com a necessidade de cada família. Uma família muito grande, 3 homens, 4 homens. E o homer era a medida que uma pessoa deveria ter para se alimentar durante um dia. E o dia de amanhã? Deus proverá. Não poderia guardar o homer do dia anterior e nem guardar de hoje para amanhã, com exceção do sábado, que se colhia 2 vezes, senão o maná apodrecia. Apodrecia, mas no sábado não apodrecia. O que Deus quer nos ensinar com isso? Que nós temos que viver cada dia na sua vez. Nós sempre vivemos ansiosos pensando assim: falta muito para chegar, falta muito para eu me formar, falta muito para eu conseguir isso. O judeu conta ao contrário. Ele conta assim: olha, eu já alcancei 300 quilômetros, eu já alcancei 400 quilômetros, eu cheguei. O judeu não conta o que falta, ele conta o que ele já fez. E isso livra a alma humana da ansiedade. Percebe isso? Porque nós temos sempre a ansiedade do nosso coração pensando naquilo que falta e não naquilo que nós já realizamos. Quanto você já realizou na sua vida? Você já parou para se alegrar com aquilo que você já fez? Você está construindo uma casa, você não pode falar: falta muito para eu acabar a casa. Não, eu já fiz o alicerce. Eu já levantei as paredes. Você tem que celebrar aquilo que Deus já te deu. E não ficar preocupado com o dia de amanhã. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Você está negando que o Criador pode cuidar de você. Eu não estou falando de acomodar-se e viver na malandragem. Não, eu estou falando contra a sua ansiedade. A sua ansiedade do dia de amanhã. O Criador está cuidando de você. Olha para as aves dos céus, para os pássaros. Quem que alimenta essa bicharada toda? E eles não sobrevivem? E você não vale muito mais do que os pássaros, ô criatura? Você não vale? Na cultura grega antiga, acreditava-se que havia um deus chamado Cronos, né? E ele mantinha ali sobre a sua vigilância os seus filhos até um certo ponto em que Cronos, temendo ser vencido pelos seus filhos, ele comia os seus filhos, né?
Não entendo muito de história grega não, mas parece que até o Zeus que planejou vencer Cronos, né, que era o seu pai, matou o seu pai, aprisionou o seu pai, fez alguma coisa para que o seu pai não o devorasse, o derrotasse. Por que eu estou falando dessa lenda grega? Porque as pessoas acreditavam que se ela levantava e falava assim, hoje eu tenho que capinar essa roça. Se ela não conseguisse capinar a roça toda, ela tinha uma crença que aquele dia Cronos venceu ela. Porque ela tinha uma meta e não atingiu. Então Cronos me venceu. O tempo me venceu. Aí Jesus fala essa palavra no Sermão do Monte: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos. Não é Cronos que vai devorar a sua vida dia a dia até a sua morte. Não, não. Deus está te dando um dia de vida. Deus está te dando um dia de graça. Viva Ele, um dia de cada vez. Pense nisso, tá bom? Fique bem e fique com Deus.